sabia que aquilo que você come interfere nas suas emoções? Naquilo que você pensa? O fato de você olhar um copo pela metade e enxergá-lo meio cheio ou meio vazio depende de nutriente. E aí fica a questão, como você está se alimentando? Você está alimentando com aquilo que vem do supermercado ou com aquilo que vem da feira? Lembre-se, está lá em Gênesis como nós devemos nos alimentar. Vamos recapitular. Pegando lá o primeiro capítulo, você tem logo no terceiro dia a criação dos legumes, verduras e frutas. É isso que tem que compor a maior parte da sua alimentação, vinda da natureza, preferencialmente o mais disponível como ela está. Por quê? Porque são nos legumes, nas verduras e nas frutas aonde você tem a maioria dos ingredientes, a maioria dos nutrientes que compõem as nossas células. Nós trocamos aproximadamente 50 milhões de células todos os dias e nós temos que dar conta das 100 trilhões que permanecem no nosso organismo. E para isso nós precisamos de 44 diferentes nutrientes para compô-las. Então, pelo amor de Deus, da onde que estão vindo esses nutrientes? Não vai ser daquele produto no supermercado que está ali cheio de corante, de conservante. Aliás, eu sempre digo, leia rótulos. Se você olhar nos ingredientes alguma palavra que você não reconhece como comida, devolve. Uma outra dica importante, quanto maior o prazo de validade, pior. Pior em que sentido? Pior porque contém tanta coisa para conservar aquele alimento por aquele período que isso seguramente não vai fazer bem à nossa saúde. Então, nesse livro que eu acabei de escrever, o foco é alimente bem as suas emoções. Então, hoje nós vemos que inclusive uma depressão, um déficit de atenção, uma irritabilidade, uma hiperatividade numa criança pode ser em decorrência de um alimento daquele vindo cheio de corante e conservante que você compra. Aquela famosa gelatina que eu quero assim morrer quando meu paciente pergunta, mas doutora, gelatina, posso comer? Gente, eu lembro que quando eu estava fazendo estágio em hospital, eu peguei bem um departamento assim, bem complicado, que foi UTI e semi-intensiva, né? E tinham lá os protocolos de alimentação, que ficava lá na área que a gente chama de unidade de alimentação e nutrição. E eu peguei um protocolo onde dizia assim, que pessoas que iam fazer um exame chamado colonoscopia não podiam comer gelatina vermelha na véspera, porque tingia o intestino. Gente, se esse trem tinge o intestino, coisa boa não é. E hoje nós sabemos que muito corante faz o quê? É excitatório cerebral. Então, antes que você comece a dar uma medicação para o seu filho, porque a professora identificou que ele não para quieto, ele está prestando atenção, de repente voa a borboleta e ele voa com a borboleta, gente, cuidado, vamos dar um crédito primeiro numa mudança de alimentação, antes de colocar essa criança fazendo o quê? Indo para um psiquiatra, que é só ele que pode dar o diagnóstico de um déficit de atenção ou de uma hiperatividade. E o que acontece? O nosso corpo não foi formado para esse excesso de aditivos alimentares. O que é um aditivo alimentar? É tudo aquilo que é colocado num alimento que está sendo processado numa indústria, por exemplo, e que está, digamos assim, melhorando um sabor, melhorando um aspecto, conservando, aumentando o tempo de prateleira. Só que tem um pequeno detalhe. Esse aditivo alimentar, ele não incorpora nenhum valor nutricional ao alimento. Ele está ali apenas e tão somente para que a indústria possa oferecer um produto para o mercado que tenha cor, sabor. Então, conforme você vai processando esse alimento, você vai tirando dele uma série de nutrientes e uma série de aspectos que são inerentes desse alimento. Então, o gosto começa a mudar, daí o que o pessoal costuma colocar? O famoso glutamato monossódico. Só que esse glutamato monossódico não vem muitas vezes nos ingredientes escrito com essa palavra. Vem como? Vem uma sigla. Então, nesse livro, eu estou disponibilizando
todas as siglas dos piores aditivos alimentares, que são aqueles dos quais você tem que fugir. Tem uns que até se coloca assim, consuma com moderação. Eu particularmente digo para o meu paciente, se não faz bem, não coma. Tem lá uma outra sériezinha que você pode sim consumir, que são aditivos alimentares, mas que são gomas e vêm da natureza. Essas não tem problema nenhum. Agora, o que faz esse glutamato monossódico que traz tanto prejuízo para o nosso cérebro? Acontece que nós temos canais no cérebro de glutamato. Glutamato nós fabricamos. Glutamato é importante, porque ele é o quê? Excitatório cerebral. Então, de repente, você tem aquela pessoa que está super parada, que não reage a nada. Ela precisa estimular um pouco esse glutamato, sim, para ficar mais esperta, vamos dizer assim. Só que nós já temos mecanismos para fazer isso naturalmente. Então, o que acontece? Se você já tem isso naturalmente, você vem e ainda consome, e o problema é o seguinte, não é que você vai consumir um produto ao longo do dia que está com esse glutamato monossódico na composição dos ingredientes. Acontece que hoje, quando eu vejo o recordatório dos meus pacientes, eu tenho simplesmente café da manhã, lanchinho da manhã, almoço, lanchinho da tarde, jantar e, quando não ceia, 6 refeições que contêm algum corante, algum conservante e esse glutamato monossódico. Então, você está dando uma carga excessiva. Aí você não sabe por que no final da tarde fica com aquela enxaqueca. Por quê? Glutamato demais é excitatório e promove o quê? Aquela excitação cerebral. Então, é a mesma coisa quando criança fica hiperativa. Às vezes você já percebeu que seu filho come alguma coisa e de repente, meu Deus, parece que ligou na tomada do 220. Muitas vezes isso é o alimento que não está fazendo bem. Então, é muito interessante para você, mãe, observar o que você está dando para sua criança e que de repente pode estar estimulando excessivamente o cérebro dessa criança. Falando em criança, quando você dá aquele famoso peito de peru, que eu gosto sempre de lembrar, o peito de peru da época da vovó, que cor que era? Lembra quando a gente tinha Natal com aquele peru enorme na mesa? Então, quando você fatiava aquele peito de peru, que cor que ele tinha? Era branco. E hoje? Rosa. E por quê? Porque tem corante ou tem nitrato, na verdade, que vai formar uma nitrosamina cancerígena no intestino e esse corante, como eu disse, é excitatório cerebral. Só que depois que você colocou o peito de peru cor-de-rosa, esse cor-de-rosa não pode mudar de cor, tem que se manter rosa. Então a indústria usa um tal de bisulfito para manter rosa. O que faz esse bisulfito? Criança que tem asma, ele colabora para uma crise asmática. Então às vezes você dá um lanchinho saudável para o seu filho, à base de um peito de peru, achando que está dando um alimento e que está agregando valor no lanchinho dele, e o que você está fazendo? Às vezes mandando o seu filho para o hospital com uma crise asmática. Mas eu gostaria que você ficasse atento e atenta aos alimentos do dia a dia que podem estar promovendo alguma coisa no seu comportamento, no comportamento de outros. Você já reparou que muita gente, quando come açúcar em excesso, porque aí dá vontade de comer um doce. Aí tem que ser aquele doce que vira glicose muito rápido. Você tem, no primeiro momento, uma euforia e depois você tem uma queda, muitas vezes uma depressão. Então, observe quando você estiver notando que tem alguma coisa diferente no seu organismo, o que foi que você comeu. Por isso que seria interessante você fazer um recordatório alimentar. Mas, em contrapartida, nós temos vários alimentos que são interessantíssimos. Mas, antes de falar dos alimentos, eu gostaria de mencionar a você os benefícios da atividade física. A atividade física, ela tem um componente importantíssimo no seu emocional. Hoje a Organização Mundial da Saúde, ela diz: tem que fazer atividade física todos os dias como hábito de higiene. Você toma banho todo dia, escova o dente todo dia, tem que fazer atividade todo dia.
inclusive sábado e domingo. Porque sábado e domingo você continua trocando as 50 milhões de células todos os dias. O corpo não descansa, você descansa, mas o seu corpo continua trabalhando. Então é importante beber água, é importante comer a cada 2 horas e meia, 3 horas, é importante comer comida. Gente, vamos começar todas as refeições, almoço e jantar, com folhas verdes cruas. Comece com uma salada, lembrando da variedade. Pensa bem, se você usa vermelho todo dia da semana, você vai querer sair de vermelho no final de semana? Claro que não, né? Então, é exatamente isso. O corpo também não gosta de monotonia. Lembrando que as verduras, os legumes e as frutas são as grandes fontes de vitaminas e minerais. Para você ter uma ideia, para nós termos um cérebro que funcione corretamente, nós precisamos de alguns nutrientes, porque quando você come proteína, é aquele detalhe, você comeu aquele grande colar de pérolas, daí vem lá a sua enzima digestiva no estômago, que tem que ser ativada, e disponibiliza em pérola, que é assim que você vai ser, no caso, ter o seu nutriente absorvido. Então, como que funciona? Esse nutriente, ele é absorvido de uma forma, porém, você precisa de uma série de outros nutrientes para, de repente, formar um outro, um neurotransmissor, por exemplo. E como que você faz isso? Com vitaminas e minerais, principalmente o magnésio. O magnésio é simplesmente o maestro dos minerais. Eu sempre comento que a gente não deve estar consumindo vitaminas e minerais isolados. A gente tem sim que suplementar, como no caso de uma vitamina D, quando o exame deu que está com vitamina D baixa. Sim, nesse caso você suplementa especificamente a vitamina D. Mas no restante você tem que pensar que é uma grande orquestra. Então não adianta você ter um violino e 5 bumbos. Você precisa ter equilíbrio, 5 violinos e um bumbo. Então o que você precisa? Alimentos que tenham todos os nutrientes. E alimentos que tenham todos os nutrientes são os alimentos como eles estão na natureza. Porque quando você come uma folha de couve, por exemplo, ela não tem só o verdinho que significa magnésio. Ela tem cálcio, ela tem manganês, ela tem ferro, ela tem zinco, ela tem todos os nutrientes. Deus não foi monótono. Ele sempre que colocou para nós um alimento, ele já colocou com equilíbrio para tudo se combinar e fazer o quê? Bem para o nosso corpo. Uma outra coisa interessante, você já reparou que esses são alimentos que têm pouquíssima caloria? Você nunca perguntou assim por quê? Acontece que eles têm pouca caloria porque você precisa comer bastante, porque a gente precisa de bastante nutriente. Então, quando eu estou comendo, de repente, um aminoácido, isto é, a proteína que foi cortadinha e está disponível em aminoácido, eu preciso de cofatores, é que nem uma fórmula de um bolo, uma receita. Você precisa de um ingrediente, mas você precisa de fermento, você precisa do ovo, você precisa do suco para fazer o quê? Para fazer o bolo e ele ficar bonito. No corpo é a mesma coisa. E o que são os cofatores que fazem com que um simples aminoácido se transforme num neurotransmissor, como, por exemplo, a serotonina? Quem não sabe, nós mulheres principalmente, como é triste ficar sem serotonina. Serotonina é o que faz com que a gente olhe para aquele copo e o copo esteja pela metade, mas meio cheio, nunca meio vazio. Então todo o seu estresse, ele muda a partir do momento que você começa a olhar as coisas com um olhar mais positivo. Eu brinco e digo que nutriente dá inteligência às nossas emoções, mas é a pura verdade. Então esse é o tema que é riquíssimo, vasto, o livro está lindo, falando de vários problemas, inclusive neurológicos, a depressão como uma doença inflamatória já é tema, inclusive, do primeiro livro, que foi que na verdade não é o meu primeiro livro foi A Filha da Fé, mas o primeiro livro que eu escrevi falando de nutrição foi justamente o Tudo Posso, mas nem tudo me convém, que alerta sobre a obesidade como uma doença inflamatória. Mas hoje nós sabemos
que a depressão é uma doença inflamatória cerebral. Então precisamos ficar muito atentos, muito atentas àquilo que comemos, como que está o nosso intestino, que é o nosso segundo cérebro. O intestino também ganhou, não só aqui no Tudo Posso, mas ganhou também no outro livro, ganhou um capítulo, porque realmente não posso ficar sem falar do quanto o intestino é importante. Você veja que, falando de serotonina, a gente precisa da serotonina no cérebro, mas ela tem que ser formada dentro do cérebro, quer dizer, aquela bolinha, né, o aminoácido, ele tem que entrar dentro do nosso cérebro para lá dentro, com os cofatores, virar serotonina. Mas o intestino é o grande produtor de serotonina do corpo. Simplesmente 90% da serotonina que o seu corpo produz é o intestino que produz. Para quê? A serotonina é a responsável pela motilidade intestinal. Então, será que aquele intestino preguiçoso, eu já faço atividade física, bebo bastante água, como muita fibra, será que não pode ser uma fabricação baixa de serotonina no intestino? Então você precisa de um intestino íntegro, um intestino que tem a parede intestinal toda fechadinha. E quem é o pedreiro dessa parede intestinal? As nossas boas bactérias. Então, para favorecer as boas bactérias, o que eu preciso? Baixar meu nível de estresse. Então, a serotonina do cérebro, importantíssima para quando eu olhar para o copo, ele me mostrar que ele não está meio vazio, ele está meio cheio. Então, baixar o nível de estresse. Atividade física é importantíssimo porque nós descobrimos que nós temos um berçário de neurônios. Antigamente se pensava que célula cerebral, você nascia com um X e que depois o que acontecia? Perdeu o neurônio, acabou, não tem recuperação. Graças a Deus, hoje a gente viu que não era bem assim. Então, o que acontece? Você pode sim construir novos neurônios, você tem um berçário. Mas como que esse berçário é estimulado? Atividade física.